Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. E hoje vamos estar abordando um tema bastante interessante, um tanto quanto atípico. Onde estaria o jardim do Éden descrito na Bíblia? Segundo a passagem bíblica, existia um jardim ao qual Deus ele vinha e se comunicava com o homem. Segundo Gênesis, Deus plantou um jardim no Éden e lá ele se comunicava com o ser humano. E devido ao pecado, devido ao homem ter caído, após a queda, o homem foi expulso desse jardim. E tendo sido expulso desse jardim, nós nunca mais ouvimos falar da localização exata deste jardim. Onde estaria este jardim hoje? Em qual lugar estaria este jardim? Note que Deus plantou um jardim no Éden. E lá estava a árvore da vida. Junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal, também estava a árvore da vida. E nós podemos entender que, segundo as Escrituras, esse jardim era o jardim de Deus, onde Deus se comunicava com o ser humano. Então dá a entender que era um jardim real, era um jardim literal. Mas onde estaria este jardim hoje? Era um lugar onde Deus vinha e se comunicava com o homem. Logo, por suposições, nós podemos entender que este jardim era como se fosse um lugar especial. Deus não se comunicava com o homem em toda a superfície da terra, em qualquer lugar da terra. Ele se comunicava com Adão naquele local específico, naquele jardim, o jardim do Éden. Então era um local, um lugar especial, segundo as Escrituras, segundo nós podemos compreender e entender. Mas o que é um jardim? Primeiramente, nós precisamos entender o que seria um jardim. O que é o jardim? O jardim é um lugar protegido por muros, na nossa casa, né? Protegido por muros, ao qual impõe limite. Alguém pode entrar, alguém não pode entrar, é um local protegido, ao qual é antessala, podemos dizer assim, da casa de alguém. E naquele jardim é mostrado, né, os gostos do dono daquela casa. É um lugar que serve de passagem para se chegar na casa de um determinado proprietário. Então nós podemos inferir, nós podemos imaginar, supor que por ser o Éden, o quintal de Deus não era um lugar, né, um lugar talvez comum, não era um lugar tão natural, um lugar tão simples assim. Daí a ideia que nós trazemos neste vídeo desse jardim, embora tenha sido feito de forma bem literal, era um lugar especial. E por ser um lugar especial, nós podemos imaginar, nós podemos supor que talvez ele não tivesse na superfície da terra. Quando Deus, uma certa feita, ele diz que Deus, o homem, Adão, deveria dominar tudo, e deveria dominar tudo, estivesse sobre a superfície da terra, dá a entender que quando Deus deu ao homem o governo da superfície da terra, Deus deu a ele a capacidade de dominar tudo que estava sob o seu comando. E com o advento do pecado, tudo que estava sob o comando de Adão também caiu, a natureza caiu. A natureza, ela também geme até hoje, segundo o texto bíblico, devido ao pecado de Adão ali, naquele local. Mas se o Éden também estivesse no governo de Adão, fosse algo também sobre, poderemos por assim dizer, sobre o domínio de Adão, também podemos inferir que tudo naquele jardim estaria debaixo também de maldição, inclusive a árvore da vida. Então nós imaginamos, nós supomos, é apenas uma suposição teológica, que a árvore da vida, bem juntamente com o Éden, não estava na superfície da terra, mas era um local flutuante, onde Deus ele vinha se comunicava com o homem, e o homem subia para se comunicar com Deus em um lugar que não era na superfície, era acima da superfície. Por que nós inferimos assim?
segundo relatos bíblicos, em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, conta-nos que a árvore da vida está no jardim de Deus. E onde está este jardim? Onde está este jardim hoje? Nós acreditamos que esse jardim está no paraíso e se localiza no terceiro céus. Daí nós podemos imaginar, podemos entender que a árvore da vida daquele tempo também é a mesma árvore da vida que está no terceiro céu, no jardim de Deus. Logo, se está no terceiro céu, no jardim de Deus, nós podemos imaginar, nós podemos supor, nós podemos inferir, é apenas uma inferência, uma teoria, que o jardim do Éden era um jardim flutuante. E por isso, tudo que estava naquele jardim não sofreu a maldição que toda a terra sofreu, porque estava acima da superfície, não estava na superfície. É apenas uma suposição, mas pensar, para nós que somos teólogos ou gostamos de imaginar o mundo bíblico, não é errado. Nós podemos supor, nós podemos imaginar, nós podemos inferir, nós podemos pensar. Assim como a nova Jerusalém vai descer do céu ataviada, nós também imaginamos que aquele Éden também estava em um local privilegiado, em algum acima da superfície da terra, onde Deus vinha e se comunicava com o homem, e o homem vinha e falava com Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a sua casa.